que agora nós vamos falar de um assunto muito interessante e um assunto que muitas pessoas têm. Eu vou fazer essa pergunta para você. Você tem toque? Você sabe que com algumas coisas. Com muitas coisas. Com algumas coisas. Desorganização, sons, som de pessoa mastigando, respiração muito alta. Eu fico calado, mas eu fico me corroendo por dentro. Eu não sei te falar se é toque ou perfeccionismo, assim, tipo, eu sou muito chata pra muitas coisas. Se não tem aquele toque, eu conheço gente que faz isso, se toca aqui, a pessoa tem que tocar desse lado. Não, tem gente que vai falando, vai fazendo assim, a pessoa vai falando, ela vai fazendo assim, ela não consegue. Ai, dá um desespero, dá uma agonia isso. Alguém tem toque aqui? Toque é transtorno obsessivo compulsivo, é você não conseguir que as coisas fiquem normais. Você chega em casa, se tiver um negocinho fora do lugar, você tem que arrumar. Não é fora do lugar, é tipo só 1 centímetros, 2 milímetros fora. E essa pessoa tem, e isso acaba irritando essa pessoa e aos outros que estão em volta muitas vezes também. Alguém tem toque aqui? Duvido que vocês não têm, vocês não querem falar. Mas eu vou chamar o psiquiatra aqui que vai levar todo mundo agora hoje. Vai mostrar. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar esse assunto então com mais propriedade ao nosso Tribunal do Jovem. Manias, perfeccionismos, toques, será que é tudo a mesma coisa? Bom, vamos ver exatamente o que é isso. Para você que está aí do outro lado, tá entendendo nada do que a gente está falando, porque essa galera, quando eu fiz a pergunta, tem certeza que eles não entenderam, por isso que eles não falaram, ou falaram que não tem, mas até o final desse nosso bate-papo, a gente vai descobrir muitas coisas aqui, pode ter certeza disso. Então, com propriedade para falar no assunto, vamos chamar aqui ao palco do Movimento Jovem, ele que é psiquiatra, Dr. Diego Tavares, por gentileza. Boa tarde, tudo bem, doutor? Pode se assentar, fique à vontade. Vamos começar então falando, dando uma pincelada aí sobre o assunto. Tem muita gente que acha que não tem, mas acaba tendo e tendo muito. Fala um pouquinho aí sobre o significado mesmo do toque. Então, quando a gente fala do toque, né, obsessão é um pensamento repetitivo e que muitas vezes incomoda. Então a gente fala assim, tô obcecado por isso, então não paro de pensar nisso. No toque, tem obsessão e tem compulsão. Compulsão é quando a gente tem uma necessidade de fazer uma coisa, assim como uma medida compulsória que um juiz dá, que obriga a gente a fazer. Então é uma doença onde tem necessariamente esse conjunto de coisas acontecendo. Um pensamento que incomoda, que repete, e alguma coisa que você tem que fazer normalmente para aliviar aquele pensamento, aquele desconforto que aquele pensamento está causando. E um dos toques mais comuns é esse que você falou, tem um pensamento de dúvida. Então a gente tem normalmente na cabeça uma forma de controlar se a gente está fazendo as coisas certas, que isso é normal, garante que a gente não esqueça as coisas o tempo todo, que a gente saia de casa e leve tudo que a gente precisa, que a gente não perca tempo tendo que checar e ter que refazer as coisas. Mas na doença toque, isso fica ativado de uma forma que a pessoa fica com uma dúvida patológica. Então ela acabou de fazer, ela tem certeza, porque é impossível que a chave não esteja no bolso, porque ela acabou de colocar, e ela tem que tirar a chave do bolso, ela coloca a chave no bolso de novo, ela tira a chave do bolso, coloca no bolso, e não se restringe a isso, assim, é uma vida inteira, assim, várias horas por dia, numa escravização mental, que é produzida por um funcionamento normal da cabeça, né? Não é só um perfeccionismo muitas vezes. Muito bem, bacana. Então já começaram a entender como é que é, né? Agora, doutor, qual que é o grau de irritabilidade até chegar no toque? Ou irritabilidade diferente? Por exemplo, tem uma pessoa aqui na plateia que falou que está incomodadíssimo com essa divisão aí na parede do nosso cenário. Porque está torto, a nota musical ali tá torto. Isso seria um toque ou seria irritabilidade ao extremo em relação a sons, em relação à organização, tá tudo alinhadinho e mesmo que a pessoa fique calada, mas a pessoa que arrumou vai embora, você já vai lá e já vai organizando?
E a gente tem que diferenciar de personalidade perfeccionista, por exemplo, porque muitas pessoas se desenvolvem, né, da psicologia normal ao longo da vida, uma tendência a querer que as coisas estejam todas certas e ter certeza que organizou tudo ou que anotou tudo, e isso caracteriza o jeito da pessoa ser e não atrapalha a pessoa e ela consegue viver naquela organização. Às vezes isso pode ser um pouco mais intenso e atrapalhar em algum grau ou outro. Por exemplo, quando ela casa e tem que conviver com outra pessoa que é mais desorganizada. Mas no toque, a pessoa começa a ter pensamentos que são muitas vezes absurdos. E uma organização que foge do controle não é uma necessidade de manter tudo organizado, é uma obrigação de fazer aquilo. Então é bem mais sofrido do que ficar incomodado com alguma coisa que não está no lugar, ou alguma coisa que ela gostaria, um quadro que ela gostaria de arrumar, porque o toque muitas vezes ganha essa conotação engraçada de querer deixar, mas a pessoa fica o dia inteiro, o tempo inteiro, em todos os locais que ela entra. É uma necessidade da cabeça que impõe ela a fazer aquilo. Mas é criado ou é realmente algo que já nasce assim? A pessoa é uma doença que vem do nada? Ou é criado começando por pequenos incômodos? Não é uma pessoa organizada que vai ficando tão organizada que vai tendo toque, não. Assim, isso é uma dúvida, né? Porque muitas pessoas acham que na depressão também, quem tem depressão é porque foi ficando triste e ficou deprimido. Não. Entra no funcionamento anormal mesmo, assim como o coração entra no funcionamento anormal, o pulmão entra no funcionamento anormal. Existe sempre uma tendência. Então, normalmente na família tem alguém que passa por algo parecido. Mas, e ela pode aparecer do nada, ou ela pode ser desencadeada por um momento de estresse ou qualquer situação de vida mais aversiva que a pessoa passe. Mas uma vez que ela inicia, normalmente ela continua e vai ganhando uma proporção até maior, muitas vezes. Muito bom. Pra você que está em casa, gente, tem pergunta, não esquece também, já manda lá no nosso Facebook, tem pergunta sobre toque, sobre até manias, perfeccionismo, pode mandar o Dr. Diego e Sana todas as nossas dúvidas aqui lá no nosso Facebook, tá bom? Pode mandar por inbox, se você não quiser que eu fale seu nome e tudo mais, ou pode mandar por comentário também. E doutor, eu tenho uma pergunta assim, dentro disso que o Elvis falou, tem sempre aquele quesito, bom, mas e se eu fui criado dessa forma? Porque tem gente que é criado daquela forma que, filho, você tem que deixar isso alinhado. E você acaba se regrando tanto, quando você cresce, aquilo se torna uma lei para você. Acaba virando lei. Tem uma forma, além de eu te perguntar, se tem uma forma de você tirar isso de você, de falar, não chega, né? Tá meio torto, mas dá para eu conviver. Tem uma forma de identificar mesmo, falar assim, não, isso aqui é mesmo mania, isso aqui é perfeccionismo e isso aqui é toque. Falar assim, não, com certeza isso aqui é toque, com certeza isso é perfeccionismo, com certeza isso é mania. Não, com certeza é possível, porque assim, todos nós temos que ter uma capacidade de flexibilidade mental, que é uma capacidade psicológica normal, que ajuda nós a mudarmos de decisão quando a gente vê que a solução não é possível através daquela estratégia. Muitas vezes a pessoa é educada de uma forma, né, na família, no aprendizado, e de que tem que ser daquele jeito, não existe outra possibilidade, e aí não é ensinado muita flexibilidade mental, porque a gente tem que ter um plano B para várias coisas, porque a todo momento os estímulos estão mudando, as condições estão mudando, nós temos que aceitar, sem frustração, de que nós precisamos, não deu certo, nós precisamos partir para uma próxima possibilidade. Então isso é da psicologia normal, e tem pessoas que são rígidas, são perfeccionistas, isso pode chegar a um ponto em que tem que ser do jeito dela, que não aceitam se não for daquele jeito, e que com psicoterapia, com a psicóloga, isso pode ser a longo prazo modificado. No toque é bem mais amplo do que isso. Então a pessoa tem pensamentos que entram na cabeça e que incomodam a pessoa. E ela é obrigada a fazer determinados rituais que muitas vezes são absurdos mesmo. E ela sabe que são absurdos. Por isso que o sofrimento do toque é muito grande, porque a pessoa tem noção que executar aquelas coisas é bizarro, é absurdo.
Mas quando ela executa, alivia um pouco aquela dúvida. Por exemplo, ter dúvida se ficou a janela aberta e checar, isso não é toque. A pessoa vai lá, é segurança. O cérebro cria um mecanismo de verificação porque tem risco se a janela ficar aberta. A pessoa não. Muitas vezes ela vai, checa, senta e aí ela tem uma ansiedade que vai gerando um desconforto, uma taquicardia que ela precisa ir lá verificar e ela tem certeza que a janela está fechada. Isso 3, 4, 5, 6, 7 vezes e uma vida inteira. Então, assim, se desenvolve mais ou menos lá com 13, 14 anos, até um pouco antes, e vai aliviando em algum momento da vida ou outro, conforme a pessoa vai passando por períodos de mais estresse, isso vem mais forte, e até em filmes a gente vê aquelas coisas bizarras, a pessoa tem que só entra no carro, sai do carro, entra no carro, sai do carro, entra no carro, sai do carro, até que ela entra no carro, e aí ela consegue ir pro lugar onde ela vai. Porque se ela não fizer aquilo, a cabeça fica jogando um monte de pensamentos, vai morrer alguém da sua família, você vai ter um acidente se você não sair, entrar de novo. E os pensamentos não saem da cabeça quando a pessoa tem toque. É infernizante viver nesse problema da cabeça com pensamentos absurdos. Muito bem. Doutor, qual que é o tratamento para essa pessoa que se vê nessa situação? Ela está assistindo agora. E ela realmente sabe, puxa, sou eu essa pessoa. Eu achava que era de fato um perfeccionismo, uma mania, né? Porque acho que o perfeccionismo liga muito à ideia de organização, de querer as coisas certinhas. Mas a mania é aquela repetição exagerada de alguma coisa que muitas vezes até sem necessidade. E ela está percebendo que não é só uma mania que está entrando na fase do toque. O que ela precisa fazer? Claro, buscar uma ajuda. Mas como que é feito o tratamento? Existe uma cura repentina, um tratamento longo? Como é que é? E normalmente na mania, a pessoa, a gente diz que é sintônico. A pessoa, ela se constitui daquele jeito e ela se identifica com aquilo. No toque, incomoda e o tempo todo vem e ela não quer ter aquilo. É bem diferente do perfeccionismo, da pessoa que é simétrica, que é organizada, que checa no espelho o tempo todo, se o cabelo está arrumado, se não está. No toque, ela não quer fazer aquilo, mas ela é uma obrigação mental aquilo. Então, o tratamento é um tratamento que não é rápido, né? Muitas vezes não vai desaparecer tudo, porque é um jeito da cabeça funcionar que não dá para desligar totalmente esse estado ligado. O medicamento vai ser necessário para ela conseguir ter uma vida normal, né? Então muitas vezes as pessoas acham que o medicamento na psiquiatria é um medicamento que ceda, que vicia, essas coisas. Não, permite a pessoa ficar livre, ter uma vida normal, né? Pensar só aquilo que ela quer pensar mesmo. E a psicoterapia para depois que ela estiver mais tranquila, ela conseguir enfrentar o toque também. Então, assim, sentiu necessidade de checar, você tem que ficar sentado e falar, não vou lá checar. E a cabeça vai criar toda aquela necessidade e ela tem que resistir aos pensamentos do toque. Doutor, aqui na plateia, a Kevin tem uma dúvida. Por favor, Kevin. Se eu sou amiga de uma pessoa que ela tem problemas de toque, como eu posso fazer para ajudar ela? Então, acho que você, primeiro, desmistificar de que é um problema de alguém que é louco, de que é alguém que é anormal, que tem um parafuso a menos, e que ela não usa as possibilidades totais da vida dela se ela é vítima do toque. Porque a pessoa que está no toque, ela não consegue sair de casa em 1 hora. Muitas vezes ela fica ali presa naqueles rituais o tempo inteiro, se atrasa, perde horário de escola, perde horário de trabalho, perde horário de um compromisso marcado. Então toda doença psiquiátrica ela escraviza a pessoa, né? Não só o toque, mas todas as outras doenças alimentares, por exemplo, né? Que a gente muitas vezes acha que a pessoa tem aqueles pensamentos de magreza porque ela quer, né? Não é porque ela quer. É porque é a forma como a cabeça dela funciona. Então, esclarecer ela que ela vai ter condição de ser o completo dela se ela tiver um tratamento. Doutor, só para juntar, o irmãozinho tá sempre aplaude.
Só pra esclarecer, eu tenho uma amiga, ela tem uma irmã que passou durante muito tempo com problema de toque. E eu nunca me esqueço de uma cena que ela chegou em casa, essa moça que tinha toque, e ela ficou abrindo e fechando a porta o tempo todo, porque ela não sabia se a porta estava abrindo. Ela começou a chorar e essa amiga minha teve que sair do trabalho e ir até lá para abrir. Uma pessoa, no caso, como que ela falou, como posso ajudar? Cumprir as funções das pessoas, por exemplo, da pessoa que tem toque, é produtivo ou não? Eu vou lá fechar a janela para conferir para você. Eu vou abrir a porta para você. Não é produtivo e pode atrapalhar o tratamento. Eu me lembro, por exemplo, de um caso onde a pessoa tinha um toque, que ela entrava com a família no carro, ela dava ré, e aí vinha na cabeça dela assim, você atropelou alguém, essa pessoa está embaixo do carro, você precisa verificar se você não está passando por cima de alguém. Olha que complicado. E aí ele tinha que parar o carro, olhar para ter certeza, e ele entrava, vinha o pensamento de novo, ele tinha que olhar para ter certeza. E a família ficava escrava disso, quando na verdade a orientação é assim, não pode alimentar o toque. Então assim, não passou por cima de ninguém, vamos embora. Mas eu estou na dúvida, eu estou ansioso, eu preciso verificar, não pode, sabe? Porque senão você fortalece esse pensamento no interior da cabeça. Então ajudar a pessoa nos rituais, não, você tem que ajudá-la que não vai acontecer nada, enfrenta. E não o contrário, ir lá verificar por ela, não, tá tudo bem, porque não vai adiantar, ela não vai satisfazer a dúvida dela isso. Doutor, eu fiquei muito impressionada com os casos, e a gente recebeu um caso aqui que passaram pra gente, que é de um jovem que já é maior de idade, porém ele fica cerca de 2 horas no banho, porque ele não tem certeza que ele ficou limpo. Então, imagina uma situação dessa onde um adulto está tomando banho e fica mais de 2 horas para se certificar de que está limpo. Existem casos reais assim. Se certificar de que está limpo, ou porque às vezes vem um pensamento ruim na cabeça e ele tem a sensação que aquele pensamento ruim fez com que ele ficasse sujo. E aí ele só vai sair do banho quando o pensamento estiver limpo, quando o pensamento estiver livre. Né? Então, e aí, olha qual a gravidade disso. Ficar horas no banho pode produzir doenças na pele. Lavar as mãos várias vezes pode produzir lesões na pele. De toques graves, as pessoas têm consequências assim gravíssimas de lesões, e além do gasto de água e todas as consequências, e que não é simplesmente chegar e falar não toma banho, assim como a pessoa deprimida se anima e vai ficar tudo bem, sai de casa que vai ficar tudo bem, faz o exercício que vai melhorar. Não depende da pessoa. Corta a água. Corta a água. Coisa séria, gente. Mas, doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que é um assunto que talvez muitas pessoas talvez estejam até sofrendo isso, mas pela falta de ciência da questão, acabam achando até uma coisa normal, ou quem convive com ela acaba achando que a pessoa ficou doida, ou acaba tendo até confusão, né, de casamento e tudo mais, né? E o toque tem um caráter vergonhoso. Quem tem não gosta de contar porque parece bizarro, parece uma coisa que é vergonhosa ter que fazer aquelas coisas. Um adulto fazer esse tipo de coisa. Então tem um caráter secreto que quem tem não conta muitas vezes, porque sente vergonha de expor isso. Coisa séria mesmo. Mas, como eu disse, mais uma vez, obrigado. Deixe seus contatos pra gente, por favor. Na página do Facebook tem vários vídeos e textos, tanto sobre toque quanto sobre dependência química, transtornos alimentares, que é Dr. Diego Tavares, psiquiatra, tudo junto, tanto no site quanto no Facebook, quanto no Instagram também. Muito bem. Obrigado mais uma vez. E é isso aí, galera. Olha, a coisa mais séria que a gente pensava, mas tem solução, como o doutor disse, tem tratamento, tem como você realmente resolver. E da nossa parte, nós temos sim que falar que um tratamento espiritual com Deus, com o verdadeiro Deus, pode ter certeza que ele vai livrar você dessas repetições ou desse problema. Talvez você esteja enfrentando, talvez isso cria um problema até no casamento, dentro de casa ou com amigos, como foi citado, mas com Deus a gente consegue resolver todas as coisas.